What do I hate more than anything else in life? O que eu odeio mais do que qualquer outra coisa na vida? Todo mundo me conhece. Religion. Religião. I hate religion. Eu odeio religião. Why? Por quê? Because religion always starts with me. Porque a religião sempre começa comigo. I have to give. Eu preciso. I have to. Eu preciso fazer, eu preciso doar, eu preciso ofertar, eu preciso. Religion makes life so difficult. A religião faz a vida muito difícil. I have been serving Jesus for 35 years. Eu tenho servido a Deus já por 35 anos. I work extremely hard. Eu trabalho muito. Sometimes for 2 or 3 months I don't have one free day for myself. Na verdade, muitas vezes, por 2 a 3 meses, eu não tenho nenhuma noite livre para mim. Many people have told me. Muitas pessoas já me disseram. 15, 20 years ago. 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. They said to me, eles me disseram, you have to slow down. você precisa acalmar. If you don't slow down, se você não se acalmar, when you are 40 years old, quando você fizer 40 anos, you will have a burnout. Você não vai conseguir fazer mais nada. You must slow down. Você precisa ir com calma. You work too much. Você trabalha demais. You need more férias. Você precisa mais de férias. I am 55 years old. Eu tenho 55 anos. On Monday. Agora na segunda-feira eu vou me fazer. I am full of energy. Eu tô cheio de energia. I feel like I'm 20 years old. Eu me sinto como se eu tivesse 20 anos de idade. Ministry is not hard, it's incredibly wonderful. O ministério não é difícil, mas é incrivelmente maravilhoso. You know why? Sabe por quê? Because I'm not religious. Porque eu não sou religioso. I'm passionately in love with Jesus. Eu estou apaixonado por Deus. Because I've learned how passionately he loves me. Porque eu aprendi quanto ele me ama. So you have to understand how God feels about you. Então você precisa compreender como Deus se sente em relação a você. Don't preach religion. Não pregue religião. Preach the love of God. Pregue o amor de Deus. Don't be religious. Não seja religioso. Enjoy the God who loves you. Desfrute do Deus que te ama. Understand and learn how he feels about you. Compreenda e aprenda como que ele se sente por você. So, how does God feel about me? Então como que Deus se sente sobre mim? The devil is the inventor of religion. O diabo foi a pessoa que inventou a religião. Did you know that? Você sabia disso? Religion is an invention of the devil. A religião é uma invenção do inimigo. God never wanted religion. Deus ele nunca quis religião. What did God always want? O que Deus sempre quis? God always wanted a relationship. Deus ele sempre quis um relacionamento. That was always the desire of the heart of God. Esse foi sempre o desejo do coração de Deus. Why did God create you? Por que Deus te criou? Very important question. Uma pergunta muito importante. I preached this in this church many years ago. Há muitos anos atrás eu preguei sobre isso aqui nessa igreja. Why did God create you? Por que Deus te criou? He never created you so that you would serve him. Ele nunca te criou para que você pudesse servi-lo. He never created you so that you would be a cell group leader. Ele nunca te criou para ser um líder de célula. He didn't create you because he needed a pastor. Ele não te criou porque você precisava ser um pastor. So, why do you exist? Então por que você existe? Why do I exist? Por que eu existo? What is my calling? Qual que é o meu chamado? You have no idea how many people ask me this question. Você não tem ideia quantas pessoas me perguntam isso. Pastor, what's my calling? Qual que é o meu chamado? I think I'm called to be a prophet like you. Eu acho que eu sou chamado a ser um profeta assim como você. Pastor, I think I'm called to be a pastor. Pastor, eu acho que eu sou chamado a ser um pastor. I think I'm called to be an evangelist. Eu acho que eu sou chamado para ser um evangelista. Everybody wants to know their calling. Todo mundo quer saber o seu chamado. You know I'm a prophet. E você sabe que eu sou um profeta. So I'm going to prophesy now to all of you. Então I'm going to prophesy to all of you. Então eu vou profetizar para todos vocês. I'm going to prophesy exactly what your calling is. Eu vou profetizar exatamente aquilo que é o seu chamado. Do you want to know your calling? Você quer saber o seu chamado? Camila, do you want to know your calling? Camila, você quer saber o seu chamado? Yes? Sim. Let me tell you what your calling. Então deixa eu te falar o que é o chamado. Marida, let me tell you what your calling is. Deixa eu te falar qual que é o seu chamado. Klebs, let me tell you what your calling is. Cleberson, deixa eu te falar qual que é o seu chamado. I'm going to tell all of you your calling. Eu vou falar para todos vocês qual que é o chamado. So now you never have to ask again, what is my calling? Para que você nunca mais se questione qual que é o meu chamado.
Colossians chapter 1 verse 16. Colossenses capítulo 1, versículo 17. All things were created by him and for him. E antes dele, todas as coisas nele, tudo subsiste. He created you for himself. Ele te criou para ele mesmo. Your calling is not what you do. Your calling is your relationship with O seu him. chamado não é aquilo que você faz, mas o seu chamado é o seu relacionamento com ele. That's your calling. Esse é o seu chamado. Your calling is not your work. O seu chamado não é a sua obra. Your calling is your relationship. O seu chamado é o seu relacionamento. You were called to be his best friend. Você foi chamado para ser o melhor amigo de You were Deus. called to be his bridegroom. Você foi chamado para ser a noiva dele. You were called to receive his love. Você foi chamado para receber o amor dele. Do you know what your biggest purpose in life is? Você sabe qual que é o maior propósito da sua vida? Oi? Your biggest purpose in life O seu maior propósito de vida is not to multiply your cell group. não é multiplicar sua célula. It's not to give your money to this church. Não é ofertar seu dinheiro aqui nessa igreja. It's not to become a great pastor. Não é se tornar um grande pastor. Your biggest purpose in your life O maior propósito da sua vida is to be the most egoistic person in the universe é ser a pessoa mais egoísta do universo. when it comes to receiving his love. Quando nós estamos falando de receber o amor de Deus. Regarding receiving his love, Nesse assunto de receber o amor de Deus, you need to become the most egoistic person. você precisa se tornar a pessoa mais egoísta. God, I want more love from you than anybody else. Deus, eu quero mais amor de você mais do que qualquer outra pessoa. That's your primary purpose. Esse é o seu propósito primeiro. Receive his love every day. Receba o amor dele todos os dias. And then E aí sim, give his love. você vai ofertar e dar o amor dele. Your calling is your relationship with the Lord. O seu chamado é um relacionamento com o Senhor. That's your calling. Esse é o seu chamado. Not what you do for him, Não aquilo que você faz para ele, but your relationship with him. mas o seu relacionamento com ele. But because we have believed so much religious lies, Mas porque nós temos crido em tantas mentiras religiosas, the devil have twisted thousands of Bible verses in our head. o diabo ele já confundiu milhares de versículos bíblicos na nossa mente. We were created for him. Nós fomos criados para ele. That's our reason for existence. Essa é a nossa razão de existência. So God is not really impressed with how much I work for him. Então Deus ele não está impressionado no quão eu posso trabalhar para ele. God is not impressed with my works. Deus ele não está impressionado com as minhas obras. He wants my relationship. Ele quer o meu relacionamento. So I enjoy my relationship with the Lord. Então eu desfruto desse relacionamento com o Senhor. For me, my most important thing is my relationship with him. Para mim a coisa mais importante da minha vida é o meu relacionamento com Deus. I live in a very close relationship with Jesus. Eu vivo em um relacionamento muito próximo com o Senhor. My ministry comes out of my relationship. O meu ministério ele provém do meu relacionamento com Deus. Doesn't come out of my anointing or my calling. Não vem da minha unção ou do meu chamado. Comes out of my relationship. Vem do meu relacionamento. That's my purpose of existence. Esse é o meu propósito de existência. So if you want to live in a close relationship, Então se você quer viver um relacionamento próximo, in any close em relationship, qualquer relacionamento próximo, you need three things. você precisa de 3 coisas. Now, Clebson, Então, não, agora, Cleberson, for some strange reason, por algumas estranhas razões, he likes me. ele gosta de mim. Strange, but he likes me. Estranho, mas ele gosta de mim. I think he also loves me. Eu acho, na verdade, que ele me ama. He likes to speak with me. Ele gosta de conversar comigo. He likes to spend time with me. Ele gosta de passar tempo comigo. He likes to have a relationship with Ele me. gosta de ter um relacionamento comigo. Now, for a relationship, Agora, para um relacionamento, you must have three things. você precisa ter 3 coisas. You can never have a good relationship without these three things. Você nunca pode ter um bom relacionamento sem esses 3 aspectos. So what are these three things that you need for any relationship? Então, quais são esses 3 aspectos que você precisa para qualquer relacionamento? Remember, our primary purpose is relationship with Le- the Lord, not service. Lembre que o maior dos nossos propósitos é o nosso relacionamento com o Senhor, não o serviço. What are the three things? Quais são os 3 aspectos? Love, Amor, trust, confiança and personal involvement. e um envolvimento pessoal. Clebson and me have a good relationship. Cleberson e eu temos um bom relacionamento. We love each other. Nós nos amamos.
But we also trust each other. Mas também nós confiamos um ao outro. I trust him, Eu confio nele he trusts me. e ele confia em mim. But we need a third thing. Mas nós precisamos ainda de um terceiro aspecto. Personal involvement. Esse envolvimento pessoal. If I say I love you, Se eu falar pra ele, eu te amo. if I say I trust you, E se eu falar, eu confio em você, but I never have time for him. mas eu nunca tenho tempo pra ele. I never respond to his message. Eu nunca respondo as mensagens dele. I never come here. Eu nunca venho aqui. In 10 years, we never have anything to do with each other. Em 10 anos a gente para de ter qualquer tipo de contato um com o outro. Do we have a relationship? Nós temos um relacionamento? No. Não. It's impossible. É impossível. You need all three things. Você precisa desses 3 aspectos: Love, amor, trust, confiança personal involvement. e envolvimento pessoal. So now in our relationship with God, Então agora no nosso relacionamento com Deus, we do so many things the wrong way around nós fazemos coisas tão opostas naquilo que deve ser. because of Por religion. causa da religião. So what do we say? Então o que a gente diz? We get saved. Nós somos salvos. We say we've got to serve God. Aí nós dizemos, nós precisamos servir ao Senhor. We've got to go to the cell group. Nós precisamos ir para a We've célula. got to go to the prayer meeting. Nós temos que ir para a reunião de oração. Got to give our money. Nós precisamos ofertar. We have to lead a cell group. Nós precisamos liderar a We célula. have to become a discipler. Nós precisamos nos tornar We have discipuladores. to do. Nós temos que fazer. So the only thing we teach the Christians, we have to have personal involvement. Então a única coisa que nós ensinamos para os cristãos é esse envolvimento pessoal. That's true. That's a part of any Isso é relationship. verdade, é parte de qualquer tipo de relacionamento. But that's the last part, not the first Mas part. essa é a última parte, não a primeira. But in religion, we make it the first part. Mas na religião a gente faz com que isso seja a primeira coisa. You need to serve. Nós precisamos servir. You need to work. Você precisa trabalhar. You need to evangelize. Você precisa evangelizar. You need to pray more. Você precisa orar You mais. need to read the Bible Você more. precisa ler mais a Bíblia. Do. Faça. So stupid. Muito estúpido. It's religion. Isso é religião. Now, do we need to pray? Agora, nós precisamos de orar? Yes. Claro. Do we need to read a Bible? Nós precisamos ler a Bíblia? Yes. Sim. Do we need to evangelize? Nós precisamos evangelizar? Yes. Sim. Do we need to go to the cell group? Nós precisamos ir para a célula? Yes. Sim. But it's not the first, it's the last. Mas não é a primeira parte, é a última parte. We make it the first. Nós fazemos com que isso seja o primeiro. The three things, love, trust, and personal Os involvement. 3 aspectos, o amor, a confiança e o envolvimento pessoal, It's very simple. são muito simples. If you start with the right part first, Se você começar com a primeira parte correta, love, amor, nobody has to teach you to trust God. ninguém mais precisa te ensinar a confiar em Deus. You will trust Him because you know how much He loves you. Você vai confiar nele porque você sabe quanto ele te ama. My wife trusts me. A minha esposa confia em mim 100%. 100%. Clebson could call her right now. Cleberson podia ligar para ela agora And he could say, e ele poderia dizer: Debbie, Debbie, I'm very sorry. desculpa, mas It's very difficult for me to say é this. muito difícil para eu dizer isso, But I have to tell you. mas eu tenho que te dizer. I saw Reinhard with another woman. Eu vi o Reinhard com outra mulher. You know what Debbie would do? Você sabe o que a Debbie faria? She would respond like this. Ela responderia dessa maneira. Nothing. He would say, no, I really saw him with another woman. E ele vai dizer: não, eu vi ele com outra mulher. In a room, alone. Dentro de uma sala sozinho. Without any clothes. Sem nenhuma roupa. She would laugh. E ela riria. She would absolutely laugh at him. Ela ia ficar rindo dele. Because she trusts me. Porque ela confia em mim. 100% she trusts me. 100% ela confia em mim. Why? Por quê? Because we have already established the first important part, love. Porque nós já estabelecemos juntos a primeira e a mais importante parte, que é o amor. But in the Christian life, Mas na vida cristã, we teach people, nós ensinamos as pessoas: trust God. confie em Deus. Go to the cell group. Vá para a célula. Work hard to be an overcomer. Trabalhe para você ser um vencedor. Do give. Faça e oferta. Religion. Isso é religião. If the love of God conquers your heart, Se o amor de Deus conquistar o seu coração, you're gonna trust Him. você vai confiar nele. No matter what happens, you will trust Him. Não importa o que aconteça, você vai confiar nele. You can walk through the valley of shadow of death. You will trust Him. Você pode passar pelo vale da sombra da morte e ainda assim você confiará nele. Nobody has to tell you to be involved with Him. Ninguém precisa te dizer para estar envolvido com ele. Serving Him will be a joy. Servir a Deus será a alegria do seu
seu dia. This has been one of my busiest year of my whole life. Esse foi um dos anos mais ocupados e mais corridos da minha vida. My agenda this year is completely crazy. A minha agenda esse ano está completamente louca. I've traveled to so many nations. Eu já viajei para muitas nações. I traveled a lot without my wife. Eu viajei muito sem a minha esposa. So last month, Então, no último mês, at the end of June actually, no final de junho, na verdade, we arrived in Madrid. a gente chegou em Madrid. I was preaching there at our Eu conference. estava pregando na nossa conferência lá. It was a long journey, almost 30 hours. Era uma jornada tão longa, quase 30 horas. We arrived very, very tired. Nós chegamos lá muito descansados. They took us to the hotel late at night. Eles nos levaram para o hotel ali tarde na noite já. My wife, she normally never complains. E a minha esposa, normalmente, ela nunca reclama de nada. She understands I serve the Lord. Ela compreende que eu sirvo o Senhor. But she said, Mas ela disse, sweetheart, ela falou, querido, this year you have not had any time for me. esse ano você não teve nenhum tempo comigo. I've hardly seen you. Eu quase nem te vi. We have not even had time to sit down and talk the whole year. A gente nem teve tempo de sentar junto para conversar. So what did I do? Então o que eu fiz? Next morning I got up early, I went to the meeting. Na outra manhã eu acordei cedo e fui para a reunião. I said to Pastor Marcelo, Eu falei para o pastor Marcelo, you preach this afternoon for me. Take my place. por favor, prega no meu lugar agora de tarde. Take my place. Pode pegar meu lugar. My wife was out with some women, A minha esposa estava fora com algumas mulheres. with some pastor's wife that had lunch together. Algumas das mulheres, esposas de pastores que estavam almoçando juntos. I said, Marcelo, take my place. Eu falei, Marcelo, toma o meu lugar à tarde. I asked one of the guys from the church, Eu pedi para algum dos homens da igreja ali, take me to the place where my wife is with the other pastor's wives to have lunch. me leve para aquele lugar onde a minha esposa está almoçando com as outras esposas de pastores. So he took me. Então ele me levou, We found my wife. nós achamos minha esposa. She said, what are you doing E here? ela falou, o que você está fazendo aqui? I said, I've come to get you. E eu falei, eu vim te buscar, She said, but you have to preach now. mas você tem que pregar agora. I said, no, Eu falei, não, I'm taking you to the hotel. eu vou te levar para o hotel. Just you and me. Só eu e você. The rest of the day. E o resto do dia. I'm not going back tonight to the meeting. Eu não vou de volta para a reunião à noite. I want to be with just you. Eu quero ficar só com você. She cried. E ela chorou. She said, you want to be just with me? E ela falou, você quer ficar só comigo? You're not going to preach, you're going to be with me? Você não vai pregar e vai ficar comigo? I just want to be with you. E eu falei, quero ficar só com você. Why? Por quê? It's not hard for me to be personally involved with her. Não é difícil para que eu esteja pessoalmente envolvido com Because ela. I love her. Porque eu a amo. But we always try to do things backwards Mas sempre nós tentamos fazer as coisas ao contrário with the Lord. com o Senhor. So before you serve the Lord, Então, antes de servir o Senhor, before you learn to trust the Lord, antes que você aprenda a confiar no Senhor, the first thing that must happen in your heart, a primeira coisa que precisa acontecer no seu coração, you must be established. It must be established how He feels about you. isso precisa estar estabelecido no seu coração como Deus se sente sobre você. Because He wants a relationship. Porque Ele quer um relacionamento. He doesn't want a preacher. Ele não quer um pregador. He doesn't want a worship Ele leader. não quer um líder de louvor. He doesn't want a pastor. Ele não quer um pastor. He doesn't want a cell group leader. Ele não quer um líder de célula. You know what's going to happen? E você sabe o que vai acontecer? In a few years, you're going to be dead. Em poucos anos você vai estar morto. That was not a prophecy, that's a simple fact. Isso não foi uma profecia, isso é um fato simples, todo mundo vai In morrer. a few years, you're all going to be dead. Em alguns anos, todos os aqui vão estar mortos. Unless Jesus comes back. A não ser que Jesus volte What's antes. going to happen? O que vai acontecer? You're going to get married. Você vai se casar. Who are you going to get married to? Com quem que você vai se casar? In eternity, who will be your husband? Na eternidade, quem será o seu esposo? Jesus. Jesus. In eternity, you will not be his pastor. Na eternidade, você não vai ser um pastor. You will not be his worship leader. Você não vai ser o líder de louvor dele. He will be your husband. Ele será o seu esposo. That's your purpose. Esse é o seu propósito. So you might as well start practicing now. Então é melhor que você comece a praticar agora. So trust and personal involvement Então a confiança e esse envolvimento pessoal comes out of love. vem a partir do amor. So how does God feel about you? Então como que Deus se sente sobre você? That's a very important question. Essa é uma pergunta muito importante. In June, Em junho,
I traveled to a city called Água Boa, Eu fui para uma cidade chamada Água Boa. about 9-hour drive from Goiânia, where I live. Umas 9 horas de carro de Goiânia, onde ele vive. It's a city interior in Mato Grosso. É uma cidade no interior do Mato Grosso. A good friend of mine asked me to preach there for him for a conference. E um grande amigo meu me pediu para pregar lá, né, numa conferência. I was one of the main speakers. Eu era um dos pregadores principais ali daquela conferência. My friend, the pastor, O meu amigo, esse pastor. but he invited another man. Mas aí ele convidou um outro homem. He invited a man that's, I think, 84 years old. Eu acho que ele convidou um homem que eu acho que ele tinha 84 anos de He idade. lives in Brasilia. Ele vive em Brasília. He is a master of the Word of God. Ele é um mestre da palavra de Deus. He is a Hebrew and Greek scholar. Ele é um erudito de grego e hebraico. But something is not right. Mas algo não estava certo ali. My friend asked me to talk to this man. E esse amigo meu pediu para que eu conversasse com aquele homem. So he made a phone call. Então ele lhe fez uma ligação, That was last March. que foi no último março. So I talked to this man E eu conversei com esse homem on the phone. no telefone. Maybe 3 or 4 minutes. Talvez por 3 ou 4 minutos. After my phone call, Depois da minha ligação, my belly didn't feel good. a minha barriga não estava muito bem. It's like something didn't feel right. Algo não estava muito correto ali. But I didn't say anything to the pastor. Mas eu não disse nada para o pastor. I thought it's his conference. Eu He falei- can invite anybody who he wants. Eu falei, a conferência é dele, ele pode convidar quem ele quiser. But I didn't feel good Mas eu não me senti bem sobre this man of God preaching in the same conference that I preached. sobre esse homem de Deus que ia pregar na mesma conferência que eu pregaria. But I thought it's his problem. Mas eu falei assim, o problema é dele, né? Now, just 2 weeks before the conference, Então agora 2 semanas antes da conferência, no março, the pastor who invited me to preach sent me an email. o pastor que me convidou para pregar, ele mandou um e-mail para mim. This master of the Word of God, Esse Hebrew and Greek scholar, Esse mestre da palavra de Deus que era estudioso de grego e hebraico, sent him an email. enviou um e-mail para ele. He said, Pastor so-and-so, Ele disse, pastor, I have an important question before I come to the conference. antes de eu ir para a conferência, eu tenho uma pergunta muito importante. He says, do any of the preachers believe in the unconditional love of God? Alguns dos pregadores creem no amor incondicional de Deus? He said, because if somebody preaches this, Porque ele falou, se alguém pregar sobre isso, I will confront them publicly. eu vou confrontar essa pessoa publicamente. Because this is a teaching from hell. Porque esse é o ensinamento do inferno. So I said to my friend, the pastor, Então eu falei pro meu amigo, aquele well, pastor. heck, you can imagine I'm going to preach this. Eu falei assim, eu vou pregar sobre isso agora. Of course I'm going to É preach claro que eu vou this. pregar sobre isso. God's love is unconditional. O amor de Deus, ele é incondicional. And I'm going to preach that. E eu vou pregar isso lá. If all the demons in the world confront me, I'm going to preach it. Se todos os demônios do mundo me confrontarem, eu ainda assim vou pregar sobre isso. So the man decided not to come to the conference, Então aquele homem decidiu não ir para a conferência mais. which was better for him. Que foi melhor para ele. Because many Christians don't understand this part of the love of God. Porque muitos cristãos não compreendem uma parte do amor de Deus. They believe that God loves me Eles creem que Deus os ama if I do everything right. se eu fizer tudo de forma correta. That's human love. Isso é o amor humano. We have to understand something about God's love. Nós precisamos compreender algo sobre o amor de Deus. There are 3 Greek words for love. Existem 3 palavras gregas para amor. Unfortunately, in English, Infelizmente em inglês e português, German, em alemão, Portuguese, português, in all these languages, em todas essas línguas novas, we have one word. nós temos somente uma palavra. Clebson, I love you. Cleberson, eu te amo. That's one word. É só uma palavra. Now, what do I mean? Então o que eu significo? O que eu quero dizer? Here is the problem. Aqui está o problema. If I ask him, what does it mean to love? Se eu perguntar para ele o que significa amar, He will tell me something. ele vai me dizer algo. Murilo will tell me probably something else. Murilo vai me dizer algo diferente. His beautiful wife will probably tell me A something esposa else. linda dele vai me dizer outra coisa também. Fabiola will probably tell me something A else. Fabiola vai me dizer também outra coisa. We have different definitions what it means to love, Nós temos diferentes definições do que significa amar. depending on our experience, Dependendo da nossa experiência, depending how we were raised, dependendo de como nós crescemos, depending on many different things.
things. dependendo em muitos diferentes aspectos. But from the Bible point of view, Mas do ponto de vista bíblico, it's very different. é muito diferente. The Bible uses 3 different words. A Bíblia usa 3 diferentes palavras. Because Greek is a much richer language than our language. Porque o grego é muito mais rico, é uma língua muito mais rica do que as nossas línguas. There is the word eros, Existe a palavra eros, which is the physical love between a husband and a wife. que é o amor físico entre um esposo e a esposa, Well, it's supposed to be between a husband and a que wife. está proposto somente para ser entre o esposo e a esposa. But eros is only used for the physical expression of love. Mas essa palavra eros é somente usada para descrever essa forma de amor físico. That's where we get the word erotic from. É daí que nós temos a palavra erótico. That's only physical. Esse é somente físico. There is a second word. Existe uma segunda palavra, The word is called phileo. uma palavra que chama filéu. That's the word that most of us understand. Essa é a palavra e o conceito que a maioria de nós compreende. That's our human friendship love. É o nosso amor de amigo, o nosso amor humano. The problem is that very few people, including Christians, really understand God's love. O problema é que muito poucos cristãos eles compreendem o amor de Deus. Because the love that we understand is the filial love. Porque o amor que nós compreendemos é o amor filéu. It's a good love, É um amor bom, but it's still a human love. mas ainda é um amor humano. It's a friendship love. É um amor de amigo. It works like this. Funciona dessa maneira. I love Clebson. Eu amo o Cleberson, Clebson loves o me. Cleberson me ama. I love Fabiola. Eu amo a Fabiola She loves me. e ela me ama. Yesterday she cooked me an incredible lunch. Ontem ela fez um almoço maravilhoso pra mim. So I love her. Então eu a amo. Because she's so nice to me. Porque ela é tão boa pra mim. She always buys what I like Ela sempre compra o que eu gosto. when I stay in her house. Quando eu fico na casa dela. I really love her. Eu amo ela demais. When she stays in my house, Quando ela vai pra minha casa, my wife bakes her brownies. a minha esposa faz brownies pra ela. So she loves my wife loves her. Então ela ama minha esposa e minha esposa ama ela. That's what we understand with love. É isso que nós compreendemos quando nós estamos falando de amor. We love, Nós amamos, the person responds with love. a outra pessoa responde em amor, We respond back with nós love. respondemos de volta em amor. So that's how we keep loving each Então é other. assim que nós continuamos a amar uns aos outros. That has nothing to do with God's love. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Zero. Zero. That's a human love. Esse é um amor humano. This love only works as long as it is responded to. Esse amor só funciona uma vez que ele é respondido. But the Bible uses a third word for love. Mas a Bíblia também usa uma terceira palavra para amor. It's the word agape. É a palavra ágape. How does agape function? Como que a palavra ágape funciona? I love you. Eu te amo. So let's imagine he's God. Então vamos imaginar que eu sou Deus. He says to me, I love you. E eu digo para ele, eu te amo. That means he's willing to die for me. Significa que estou disposto a morrer por ele. He's patient with me. Ele está paciente comigo. He's kind to me. Ele é bom para mim. He forgives everything I've ever done. Ele me perdoa tudo aquilo que eu já fiz. He's never against me, he's only for me. Ele nunca está contra mim, mas somente por mim. Okay, we have friendships like this. Ok, nós temos amizades como essa. But now there is a part to the agape love Mas existe uma parte do amor ágape that doesn't exist in the friendship love. que não existe em um amor de amigos. Now, he Agora eu is going to experience something. vai experimentar algo. Vou experimentar algo. I hate you! Eu te odeio. How does God respond? Como que Deus vai responder? And I love you. Eu te amo. But I hate you! Mas eu te odeio. I love you. Eu te amo. What can I give you? O que eu posso te dar? I let my son die for you. Eu já permiti que o meu filho morresse por você. I'm gonna bless you. Eu vou te abençoar. You don't understand. Você não entende. I hate you. Eu te odeio. I do understand. Eu entendo. I love you. Eu te amo. I don't want anything to do with you Eu ever. não quero mais nada com você, nunca mais. I'm gonna tell the whole world Eu vou falar pro mundo inteiro God doesn't que exist. Deus não existe. God is wicked. God is what? Wicked. Que Deus é mau. I know. Eu sei. And I love you. E eu te amo. You don't understand God. Você não entende Deus. I understand. Eu entendo. I love you. Eu te amo. That's how God feels about you. É assim que Deus se sente por você. No matter what you will do to him. Não importa o que você faça com ele. You can sin the worst sin. Você pode pecar o pior pecado. His love never
depends on anything you do. O amor dele nunca depende em algo que você faz. His love is O unconditional. amor dele é incondicional. How do we see this in the Bible? Como que nós vemos isso na Bíblia? Romans chapter 5 verse 8. Romanos 5:8. God demonstrated his love for us. Deus demonstrou seu amor por nós That he let Christ die quando ele permitiu que Cristo morresse, while we were still sinners. enquanto ainda éramos pecadores. Listen carefully. Preste atenção. I was dead. Eu já morri. My heart stopped many years O ago. meu coração parou alguns anos atrás. I was dead. Eu estava morto. I was in heaven. Eu estava no céu. Jesus showed me E Jesus me mostrou and told me e me disse that he loves me the same, que ele me ama da mesma maneira that he loves the rapist, que ele ama um estuprador, the murderer, um assassino and the most wicked person on earth. e a pessoa mais má na terra. That's hard to understand. É muito difícil para que nós compreendamos isso. That's impossible for our minds to understand. É impossível que as nossas mentes compreendam isso. We can only receive this by revelation in our heart. Nós somente podemos receber esse conceito por revelação no nosso coração. How can your mind understand? Como que a sua mente pode compreender? Because we have been trained Porque nós já fomos treinados to believe in conditional para love. crer em um amor que é condicional. What happened when you were a good boy and a good girl? O que acontece quando você é uma boa pessoa? Oh, good boy. Oh, bom menino. What happened when you did something wrong? O que acontece quando eu faço algo errado? Mommy is not proud of you. A mamãe não está orgulhosa de você. Mommy is not proud of what you just did. A mamãe não está orgulhosa daquilo que você já acabou de We fazer. have been raised with conditional love. Nós crescemos com esse conceito de um amor condicional. So now we believe God is like this. Então nós cremos que Deus é da mesma forma. But God is not. Mas Deus não é. The word agape, A palavra ágape it means completely unconditional. significa completamente incondicional. You can never deserve it. Você nunca pode merecer. You can never earn Você it. nunca pode ter ele. But you have to receive Mas, it by faith. mas você pode receber pela fé. That's the only way to receive it. Essa é a única maneira na qual você pode receber. You have to say, God, I receive by faith. Você tem que falar, Senhor, eu recebo pela fé. I believe that you love me no matter what I do. Eu creio que o Senhor me ama, não importa o que eu fizer. You have to understand agape love. Você precisa compreender esse amor ágape. Because most Christians Porque a maioria dos cristãos have the idea tem a ideia that how God loves me depends on how I act. que a maneira na qual o Senhor me ama depende na forma na qual eu ajo. But it doesn't. Mas não depende. It has nothing to do with you. Não tem nada a ver com você. Listen to this statement. Escute essa afirmação. If this becomes a revelation in your Se heart, isso se tornar uma revelação no seu coração, you will leave this building a changed person. você sairá desse prédio uma pessoa completamente diferente. Let me say it again. Deixa eu te dizer isso de novo. If this becomes a revelation in your heart, Se isso se tornar uma revelação no seu coração, you will be changed tonight. você será transformado nessa noite. God does not love you because you are good. Deus, ele não te ama porque você é bom. God loves you because he is good. O Senhor te ama porque ele é bom. Ponto final. E ponto final. He's always good, Ele é sempre bom. so he always loves you. Então sempre ele te ama. It has nothing to do with you. Não tem nada a ver com você. Nothing. Nada. It has everything to do with him. Tem tudo a ver com ele somente. So you cannot live in love Então você não pode viver um amor. unless first you understand how God feels about you. Você não pode viver em amor a não ser que você compreenda como Deus se sente por você. Now, let's look how God feels about us. Não vamos ver como que Deus se sente sobre nós. Let's go back to Songs of Solomon. Vamos de volta para Cantares. Let's look at chapter 4 verse 9. Vamos olhar para o capítulo 4, versículo 9. We know that Song of Solomon Nós sabemos que Cantares is a book that talks about the Lord Jesus and his church. é um livro que fala sobre o Senhor Jesus e a sua igreja. So it talks about the Lord and me. Então está falando sobre eu e o Senhor. Sometimes the bride talks to the bridegroom. Algumas vezes essa noiva fala ao noivo. Sometimes the bride talks to the bride. Algumas vezes o noivo fala à noiva.
In verse 9, Jesus is talking to you. E no versículo 9, Jesus está falando com você. The bridegroom to the bride. O esposo está falando à esposa. What is he saying? O que ele está dizendo? Let's read. Vamos ler. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. This is how God feels about you. É assim que o Senhor se sente por você. Listen carefully. Preste atenção. This is how God feels about you. Essa é a forma na qual o Senhor se sente por você. He's saying this to you. Ele está dizendo isso para você. What is he saying? O que ele está dizendo? You have ravished Você my heart, arrebatou o meu coração. my sister, my bride, Minha irmã, minha noiva, with one look of your eye. com somente um dos teus olhares. This word ravish, Essa palavra arrebatar it is only written 4 times in the entire Bible. só é somente escrita 4 vezes na Bíblia inteira. It is a poetic Hebrew word. É uma palavra poética no hebraico. So God is saying to you right now, Então Deus está te dizendo agora: Clebson, you have ravished my heart. Cleberson, você arrebatou o meu coração. What does it mean? O que isso significa? It has 2 meanings. Que tem 2 significados. One of the meaning is to steal somebody's heart. Um dos significados é roubar o coração de alguém. You know, when you fall in love completely crazy, Sabe quando você se apaixona completamente louco? like you stole my heart. Nossa, você roubou meu coração. It's like I cannot think about anything but you. Eu não posso pensar em mais nada a não ser você. The only thing that's in my mind is you. A única coisa que está na minha mente é você. You've stolen my heart. Você roubou meu coração. It has a second meaning. E existe um segundo significado. You make my heart beat fast Você faz com que o meu coração seja acelerado with excitement. com alegria. So how does God feel about you? Então como que Deus se sente por você? This is what God is saying to É you. assim que o Senhor está dizendo. Don't look at me. Não olhe para mim. Because when you look at me, Porque quando você olha para mim, you steal my heart. você rouba o meu coração. When you look at me, Quando você olha para mim, my heart goes like this. o meu coração vai e fica assim. That's the Hebrew meaning. Esse é o significado hebraico. God says to me, Deus, ele diz para mim: Reinhard, you've stolen my heart. Reinhard, você roubou meu coração. When you look at me, my heart goes like this. Quando você olha para mim, o meu coração fica dessa forma. Religion has told us this. A religião nos ensinou de uma maneira diferente. Love God, love God, love God. Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. That's religion. Isso é religião. Christianity is like this. A vida cristã é assim. The morning, you wake up. De manhã você acorda. Do you know, I live my life like this. Você sabe que eu vivo a minha vida dessa forma. 2 nights ago, 2 noites atrás, I came home from traveling very tired. eu cheguei em casa muito tarde, muito cansado de uma viagem. I went to bed at 12:30 in the morning. Eu fui dormir, já era 00:30. And I woke up at 2 o'clock E eu acordei às 2 da manhã to go to the bathroom. para ir ao banheiro. And my wife was still awake. E a minha esposa ainda estava acordada. Sometimes she's up very late reading. Ela lê até muito tarde, muitas vezes. So after 1.5 hours of sleep, being very tired, I go to the bathroom. Então depois de 1h30 dormindo, eu acordei e fui ao banheiro. Go back to my bed. Eu fui de volta para minha cama. Half an hour later, I'm still awake. Meia hora depois eu ainda estava acordado. My wife says to E me, a minha esposa me disse: if you would only stop thinking about Jesus, you would sleep more. se você parasse de pensar em Jesus, você ia dormir mais. I said, but I don't want to. E eu falei para ela: eu não quero parar. I don't want to. Eu não quero parar. You know why? Sabe por quê? When I wake up in the morning, Quando eu acordo de manhã, how do I wake up? como que eu acordo? Oh, Jesus, I love you. Oh, Jesus, eu te amo. Oh, I love you. Oh, eu te amo. No, 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 no. Não, não, não. That's religion. Isso é religião. You know how I wake up? Você sabe como que eu acordo? You are crazy about me. O Senhor está apaixonado por mim. I'm looking at you. Eu estou olhando para você. Your heart is going. O seu coração já está assim. You've been waiting the whole night Você já esperou a noite inteira for me to wake up and look at you. para eu acordar e olhar para o Senhor. Now I'm looking at you. Agora eu estou olhando ao Senhor. You are completely crazy E o Senhor about já me. está completamente louco por mim. You don't think about Clebson, you think about me now. Você não está pensando no Cleberson, mas você está pensando em mim I am agora. the only one that's important to Eu you. sou o único que é importante para você. I've stolen your heart. Eu roubei o seu coração. And I'm already happy. E eu já estou feliz de manhã. That's
That's the original meaning of this verse. Esse é o significado original desse versículo. God is saying, you have stolen my Deus está heart dizendo, você roubou meu with coração one look of your eye. com um só dos seus olhares. God is saying, if you look at me, O Senhor está te dizendo, se você olhar para mim, I'm so crazy about you. eu fico louco por I'm você. going to forget the rest of Eu the vou world. esquecer o resto do mundo. My heart is exploding in my O meu chest. coração está explodindo aqui no meu peito. That's the truth of the Bible. Essa é a verdade da Bíblia. Everything else is religion. Tudo além disso é religião. You know, many years ago, Muitos anos atrás, God taught me this. Deus me ensinou algo. Every morning I used to wake up Todas as manhãs quando eu acordava, like this. dessa forma. Lord, I love you. Senhor, eu te amo. Every morning. Toda manhã. The first thing I always said is, Lord, I love you. A primeira coisa que eu dizia é, Senhor, eu te amo. Today I want to live for you. Hoje eu quero viver para o Senhor. I want to serve you. Eu quero te servir. I want to trust Eu you. quero confiar no I Senhor. love you, Lord. Eu te amo, Senhor. I started my day by worshiping the Lord and telling him how much I love Eu him. começava o meu dia adorando o Senhor e dizendo para Ele quanto eu o amo. One morning, E uma manhã, I woke up eu acordei. and I said, Lord, I love you. Senhor, eu te amo. And the Lord said, stop. E o Senhor disse, pare. I don't want to hear that first thing in the morning. Eu não quero ouvir isso no primeiro momento da sua manhã. I was shocked, Eu fiquei chocado. like Murilo. Assim como o Murilo. He's shocked too. Ele tá chocado também. I was so shocked. Eu tava tão chocado. Because for years I started my day just like this. Porque por anos eu começava o meu dia dessa forma. And because of my E self-righteousness, por causa da da justiça própria, I thought I was a good Christian. eu achava que eu era um bom cristão. I start every morning by loving the Lord my God. Eu começo todas as manhãs amando o Senhor, meu Deus. And God said, stop. E Deus disse, pare. I do not want you to start your day like this. Eu não quero que você comece seu dia dessa forma. So I said, Lord, Então eu disse, Senhor, then how do you want me to start the day? como que o Senhor quer que eu comece o meu dia? You know what he said? Sabe o que ele disse? He said, I want you to start the day by receiving my love for you. Eu quero que você comece seu dia recebendo o meu amor por I você. want you to start your day by letting me love you. Eu quero que você comece seu dia permitindo que eu te ame. I don't want you to start your day by giving me your love. Eu não quero que você comece seu dia me dando seu I amor. want you to start your day just by receiving my love Eu for quero que you. você comece o seu dia somente recebendo o meu amor por você. This was very difficult for me Isso foi algo muito difícil para mim. because of my religious Por mindset, causa da minha mentalidade religiosa. because of my Por causa da self-righteousness. minha justiça própria. But I said to the Lord, Mas eu disse para o Senhor, I am willing to learn. eu estou disposto a aprender. Teach me. Me ensine. It was difficult for me Foi difícil para mim. because of my wrong thinking. Por causa da minha mentalidade So errada. next morning I woke up. Então na outra manhã eu acordei. Lord, thank you that you love me. Senhor, obrigado que o Senhor me ama. But everything inside of me Mas tudo dentro de mim was screaming. estava gritando. That's wrong. Está errado. That's wrong. Está errado. You have to tell him how much you love Você him. precisa falar para ele quanto você o ama. That's wrong. Está errado. You must love the Lord your God with all your heart. Você precisa amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração. It was difficult because of my thinking. Era difícil para mim em função da minha mentalidade. But I said, Mas eu disse, Lord, teach me. Senhor, me ensine. Please. Por favor. Teach me. Me ensine. So the Lord did. Então o Senhor me ensinou. So he taught me Então ele me ensinou that the most important thing is to let him love me. que a coisa mais importante é permitir que ele me ame. I said, teach me. E eu disse, Senhor, me ensine. Then over the next few weeks and months, Então nas próximas semanas e meses, many things happened. muitas coisas aconteceram. One of the things that happened was this. E uma das coisas que aconteceram foi, I woke up in the middle of the night eu acordei no meio da noite and it was 3:19. e era 3h19. My wife has a big radio clock on her nightstand. A minha esposa tem um relógio bem grande no criado dela, Big red letters. com letras vermelhas. So I immediately saw 3:19. Então eu acordei, assim que eu acordei eu vi And 3h19. the Lord spoke. E o Senhor disse para mim, Get out of bed saia da sua cama and study Ephesians 3:19. e vai estudar Efésios 3:19.
Because I will teach you something. porque eu vou te ensinar algo. So I got out of bed. Então eu saí da minha cama, I took my Bible. eu peguei minha Bíblia. Ephesians 3:19 says this. Efésios 3:19 diz isso. That you may know the love of Christ. Que você conheça o amor de Cristo, That passes understanding. que supera o entendimento, That you may be filled with all the fullness of God. para que você seja cheio com toda a plenitude de Deus. And I was sitting on my couch that night. E eu estava sentado ali no meu sofá aquela noite. And the Lord asked me a E question. o Senhor me perguntou algo. Reinhard, Reinhard, would you like to be filled with all the fullness of God? você gostaria de ser cheio com toda a plenitude de Deus? I have a question. E eu tenho uma pergunta. Would you like to be filled with all the fullness of God? Você gostaria de ser cheio com toda a plenitude de Deus? Not a little bit of God. Não somente uma pequena parte de Deus. Imagine how big God is. Imagine quão grande o Senhor é. There is nobody that compares with Him. Não existe ninguém que pode se comparar a Now Ele. God says, Agora Deus diz, I offer you eu te oferto to be filled para ser cheio with all my fullness. com toda a minha plenitude. I said, yes, Lord, I E want eu falei, that. sim, Senhor, eu quero isso. Well, He said, look how you can get it. E aí ele veio e disse, olhe como você pode ter isso. To know the love of Christ Conhecendo o amor de Cristo, that passes understanding, que supera qualquer compreendimento, so that you will be filled with all the fullness of God. para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. You will be filled with as much of God Você será cheio com a quantia de Deus, as much as you have received His love. na mesma medida, na quantia que você recebeu o amor dele. There is a direct relationship there. Essa é um relacionamento direto. I want everything I can have of God. Eu quero tudo que eu posso ter de Deus. Everything. Tudo. So I have to receive His love. Então eu preciso receber o amor dele. But you know what the Bible says? Mas sabe o que a Bíblia diz? The Bible says you will be filled with the love of God. A You Bíblia will know diz, the love of Christ você conheceria o amor de Cristo, that passes understanding. que ultrapassa o entendimento. You can never understand the love of the Lord. Você nunca pode compreender o amor de Deus. Never. Nunca. And here is our problem. E o problema é, We try to understand how much He loves nós us. tentamos compreender o quanto ele nos ama. Okay, Oh, yes, He loves me even if I do things wrong. ok, ele me ama mesmo que eu faça coisas erradas. So now we try to figure things out in our mind. Então eu tento descobrir coisas da minha mente. So now we ask this question. E aí eu faço esse questionamento. How does this work again? Como que isso funciona de novo? Explain to me again the love of God. Explique para mim de novo o amor de Deus. I do everything wrong, He still loves me. Eu faço tudo errado e ele ainda me ama. We try to figure this out. Nós tentamos compreender isso. You will never have the fullness of God like this. Você nunca vai ter a plenitude de Deus dessa forma. Because the love of God passes your understanding. Porque o amor de Deus, ele supera o seu entendimento. The Greek word that is used here to know the love of Christ A palavra grega que é usada aqui para conhecer o amor de Deus is a very strong Greek word. é uma palavra muito forte no grego. It means knowing through experience. Significa conhecer através da experiência. It doesn't mean knowing in your mind. Não significa conhecer na sua mente. It does not even mean knowing by revelation. Também não significa conhecer algo através de revelação. It means knowing through experience. Significa conhecer algo através da experiência. So the Lord said to me that night, Então o Senhor disse para mim naquela noite, Reinhard, Reinhard, do you know what my greatest desire is for you? você sabe qual que é o meu maior desejo para sua vida? I want you to experience my unconditional love. Eu quero que você experimente o meu amor incondicional. I want you to experience it every day. Eu quero que você experimente disso todos os dias. But your heart is not open. Mas o seu coração não se abre. You don't believe me. Você não crê em mim. You don't believe that Você- I love you like this. Você não crê que eu te amo dessa forma. You have to make a choice to believe it. Você precisa tomar uma decisão de And then crer. you have to open your heart to experience it. Aí então você tem que abrir o seu coração para experimentar disso. You have to say, Lord, I want to experience it every day. Você precisa dizer, Senhor, eu quero experimentar disso todos os dias. So I was sitting on my couch in the middle of the night, Então eu estava ali sentado no meu sofá no meio da noite, saying, Lord, I want this. dizendo, Senhor, eu quero isso. I am so tired of loving you Eu estou cansado de te amar and not fully experiencing how much I am loved by you. e não completamente experimentar o quão eu sou amado pelo Senhor. I want
to start to experience your love. Eu quero começar a experimentar do seu amor. Give me experiences. Me dê experiências. That Greek word in Ephesians 3:19. Aquela palavra grega em Efésios 3:19. It is the same word É a mesma palavra that Jews used for sexual intercourse, Jewish people. que os judeus usavam para relacionamentos sexuais. The same Greek word. A mesma palavra grega. The problem that we Christians have is this. O problema que os cristãos têm é esse. Right here. Aqui. We try to understand everything in our brain. Nós tentamos compreender tudo no nosso cérebro. That's the biggest problem. Esse é o maior dos problemas. Now, Agora, my friend is getting married in December. o meu amigo ali vai se casar em dezembro. I'm going to ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. Do you know how children are made? Você sabe como que as crianças são feitas? You know. Você sabe? Did you learn that? Você aprendeu isso? Yes? Do you know? Sim. You know the boy and the girl, Você sabe que um menino e uma menina, the sperm and the egg needs to be fertilized. o esperma e o ovo têm que ser fertilizados. You know how children come, Você sabe como as crianças vêm, né? right? Sabe? So he's going to get married in December. Então ele vai se casar em dezembro. Is that knowledge giving him children? Esse conhecimento está trazendo a ele filhos? No. Não. If he wants children, Se ele quiser ter filhos, what has to happen? o que precisa acontecer? He has to experience. Ele precisa experimentar. He can know the biological process perfectly. Ele pode saber esse processo biológico In perfeitamente. 10 years later, he will still have no E children. 10 anos depois ele ainda não vai ter filhos. The children only come by experiencing it. As crianças somente vêm através da experiência. That Greek word in Ephesians 3:19 Essa palavra grega em Efésios 3:19 is the word that the Jewish people used for sexual intercourse. era a palavra grega, era a palavra que os judeus usavam para ter para relacionamentos sexuais. You can know everything about it. Você pode saber de tudo, You will never have children. mas você nunca vai ter filhos. You will only have children if you experience. Você somente terá filhos se você experimentar. That's the Greek word for knowing the love of Christ. Essa é a palavra grega para conhecer o amor de Cristo. Do you want to be filled with all the fullness of God? Você quer ser cheio com toda a plenitude de Deus? You have to experience His love. Você precisa experimentar do amor You dele. have to experience when you look at Him, He goes. Você precisa experimentar dessa experiência quando você olha para ele fica assim. How do you experience? Como que você experimenta disso? First of all, by faith. Primeiro de tudo, pela fé. Everything we get from God, we get by faith. Tudo aquilo que nós temos de Deus, nós temos pela fé. So what did I do? Então o que eu fiz? I said, okay, Lord, I make a choice to believe. E eu falei, Senhor, eu tomo essa decisão de crer. I believe that when I look at you, you go crazy about me. Eu creio que quando eu olho para o Senhor fica louco por mim. I don't care what I feel like, I make a choice to Eu believe. não importa a maneira na qual eu me sinto, mas eu tomo a decisão de crer. I begin to meditate. Então eu começo a meditar. So I began to spend hours, Então eu começo a gastar horas. literally hours. Literalmente horas. I was sitting in my chair, Eu estava ali sentado na minha poltrona, my eyes com closed, meus olhos fechados, dreaming about God loving me. sonhando como Deus me ama. Dreaming no matter what I do, He's my best friend. Sonhando que não importa o que eu faça, Ele é o meu melhor amigo. Dreaming about His passionate love for me. Ou sonhando com o amor apaixonante dele por mim. Dreaming about when I go, good morning, Jesus, He goes, Sonhando para essa experiência que quando eu falo, oh, bom dia, Senhor, o coração dele fica dessa so forma. I make a choice to believe. Então eu tomei essa decisão de crer. I made a choice to meditate on the truth of the Word of God. Eu tomei essa decisão de meditar nas verdades da palavra de Deus. And I began to experience. Então eu comecei a experimentar. Things began to change As in my coisas life. começaram a mudar na minha vida. Suddenly the love of God became an experiential thing. De repente o amor de Deus começou a se tornar algo experimental. My life became A changed. minha vida começou a ser I was transformada. filled with the fullness of God. Eu estava cheio com a plenitude de Deus. Nobody knew anything about this. Ninguém sabia nada disso. Nobody knew anything. Ninguém sabia de nada. Because it was between me and God. Porque era algo entre eu e Deus. At that same time, Naquele mesmo tempo, something happened. algo aconteceu. I lived in America. Eu
Eu vivia nos Estados Unidos, in North Carolina. em Carolina do Norte. I had a friend E eu tinha um amigo that lived more than 3,500 kilometers away. que morava 3.500? Kilometers. Que morava 3.500 quilômetros longe de mim. She did not know anything about this. Ela não sabia nada sobre essa experiência. She went into a Christian bookstore. Ela foi para uma livraria cristã. What happened? E o que aconteceu? She went in there and looking for a book. Ela foi ali naquela livraria procurando por um livro. She saw a sign E ela viu ali um sinal, uma placa, that said this: que dizia assim: Jesus loves everyone, Jesus ama a todos, but I am his favorite. mas eu sou o seu favorito. And the Lord said, E o Senhor disse: buy this compra esse livro and send it to Reinhard. e manda esse livro para o No, Reinhard. not a book, a placa. Oh, ela olhou para aquela placa que dizia essa frase, e ela comprou essa placa e Deus mandou ele mandar para o So Reinhard. she sent it to me. Então ela mandou para mim. She said, Reinhard, I have no idea what God is doing, E ela falou: Reinhard, eu não tenho ideia do que Deus está fazendo, but God told me to buy this for you. mas Deus me disse para comprar isso para você. I opened it Então eu abri ali aquele and I began presente to weep e eu comecei a chorar, because God was showing me porque Deus estava me mostrando how desperate he is to let me experience his deep love for me. quanto desesperadamente ele estava para que eu pudesse experimentar o amor profundo So I dele por took mim. this sign Então eu peguei aquela placa and I put it on my desk. e eu coloquei ali na minha mesa. It is still on my desk today. Ainda está na minha mesa hoje. When I go into my office every morning to spend time with Jesus, Quando eu vou pro meu escritório todos os dias para passar esse tempo com Jesus, I look eu olho para aquela placa and it says, e diz: he loves everybody. Ele ama todo mundo, Mas eu sou o favorito dele. I am his favorite. eu sou o favorito dele. You know, as I began to open my heart, Então, à medida na qual eu comecei a abrir o meu coração, stop being religious, parando de ficar ser religioso, stop trying to love him, parar de tentar amar ele, becoming addicted for his love for me, e comecei a ficar viciado no amor dele por mim, my life changed. a minha vida se transformou. Because it's the promise of the Bible. Porque essa é a promessa da You will Bíblia, be filled with the fullness of God. de ser cheio com a plenitude de Deus. But listen, Mas escutem, his love is unconditional. o amor dele é incondicional. He loves you that same way. Ele ama dessa mesma maneira. If you never pray, Se você nunca orar, if you never give him money, se você nunca ofertar, if you leave the church today, se você sair da igreja hoje, if you want nothing to do with him, se você não quiser nada com ele, if you hate him, se você odiá-lo, he will love you the same way. ele ainda vai te amar da mesma maneira. His heart for you will never change. O amor, o coração dele por você nunca vai ser transformado. But the incredible thing is this. Mas a coisa incrível é essa. Once you begin to experience this love, Uma vez que você começa a experimentar desse amor, once you begin to understand that he is passionate about you, uma vez que você comece a compreender que ele está apaixonado por você, you know what's going to happen? você sabe o que vai acontecer? You trust him. Você vai confiar nele. You trust him 100%. Você vai confiar nele 100%. You can pass through the darkest valley. Você pode passar para o vale mais escuro. You will trust him. Mesmo assim, você irá confiar nele. You know what's happening? Sabe o que vai acontecer? People will have to tell you, As pessoas vão ter que te dizer: stop working so hard in the church. para de trabalhar tanto na igreja. You will say, Você vai dizer: no, he loves me so não, much. ele me ama tanto. I don't want to live for myself. Eu não quero viver por mim mesmo. I want to live for the one who loves me so much. Eu quero viver para aquele que me ama tanto. Then, Aí, if love is settled in your heart, então se esse amor está estabelecido no seu you coração, will trust him. você confiará nele. And you will be personally involved E with você him. vai estar pessoalmente envolvido com ele. But if you try to trust him and be personally involved with him, Mas se você tentar confiar ou tentar ficar envolvido pessoalmente com ele, without understanding his passionate love for you, sem compreender o amor apaixonante dele por você, everything will be religious. tudo será religião. And Christian life will be hard. E a vida cristã vai ser difícil. My child, Meu filho, my bride, minha noiva, my lover, meu amado, you make my heart beat faster. você faz com que o meu coração se acelere. You have stolen my heart Você roubou meu coração with one look of your eye, com somente um dos seus olhares. not with what you did, Não com aquilo que você faz,
Song of Solomon 4 verse 9 Cantares 4:9 does not say you have stolen my heart because you work so hard for me. não está dizendo que você roubou meu coração porque você trabalhou muito para mim. It doesn't say you've stolen my heart because you give me so much money. Não está dizendo que você roubou meu coração porque você ofertou esse tanto de dinheiro. It says you have stolen my heart with one look of your eye. A Bíblia está dizendo que você roubou meu coração com somente um dos seus olhares. So tomorrow morning when you get up, Então amanhã de manhã quando você acordar, that's how you wake é up. assim que você vai acordar. You say, Você vai falar: good morning, Lord. Bom dia, Senhor. Thank you. Obrigado. Begin to imagine how his heart goes crazy. Comece a imaginar o coração dele se enlouquecendo por você. Begin to imagine how the whole night he was standing next to your bed. Comece a imaginar que a noite inteira ele estava ali do lado da sua cama. You know, I'm a very weird person. Eu sou uma pessoa muito estranha. Very strange. Muito estranha. I have some very strange habits. Eu tenho alguns hábitos muito estranhos. Let me tell you one of my secrets. Deixa eu te contar um dos meus segredos. Nobody knows this. Ninguém sabe disso. I never told this to anybody. Eu nunca disse isso pra ninguém. So I'm going to tell you a secret of my marriage Então eu vou falar pra você um dos segredos do meu casamento, that nobody knows. que ninguém sabe. When I wake up at night, in Quando the eu, middle of the night, quando eu acordo no meio da noite, I usually am awake every night 2 times, 3 times. geralmente eu acordo 2 a 3 vezes por noite. And I stay awake quite a while to just hang out with Jesus. E eu fico acordado por um tempão, só pra passar esse tempo com Jesus. But I have a very strange habit. Mas eu tenho um hábito muito estranho. This October, Esse outubro, I will celebrate 30 years of wedding anniversary. eu vou celebrar meu aniversário de 30 anos de casamento. Many times at night I wake up, Muitas vezes à noite eu acordo my wife is sleeping next e to a me, minha esposa tá dormindo do meu lado and I look at her. e eu olho pra ela. She's sound asleep, E ela tá dormindo. and I just look, E eu só olho pra ela. and I think, I'm such a lucky man. E eu falo: nossa, eu sou um homem sortudo. Look at that beautiful girl. Olha pra essa garota linda. Oh my God. Oh, meu Deus. I can't wait until she wakes up. Eu não posso esperar até que ela acorde. Look at that beautiful face. Olha pra esse rosto lindo. Oh my Lord. Oh, meu Deus. And I stare at her. E aí eu fico olhando pra ela. Sometimes I stare at her for half an hour. Às vezes eu fico olhando pra ela por meia hora. Just like this. Só assim. Sometimes she wakes up. E algumas vezes ela acorda. Let's stop here. E eu vamos parar aí. But you know what I want you to understand? Você sabe que eu quero que você compreenda? That when you look at the Lord, Que quando você olha pro Senhor, you make his heart explode in his chest. você faz com que o coração dele exploda nos peitos dele. His heart doesn't explode in his chest because of what you do. O coração dele não explode ali no peito dele em função daquilo que você faz, But because of who he is. mas por aquilo, em função daquilo que ele é. He is your passionate lover. Ele é o seu amado apaixonado. He's going to marry you. Ele vai casar com você. He's going to spend eternity with you. Ele vai passar a eternidade com você. Let me explain something. Então deixa eu te explicar algo. There are so many things in the Christian life that we have not understood properly. Existem muitas coisas na vida cristã que nós não entendemos de forma adequada. Because of the understanding of the old Por covenant. causa da compreensão do Velho Testamento. The word agape A palavra ágape is a love that's unconditional. é o amor que é incondicional. That will love you no matter what you do. Que vai te amar, não importa o que você fazer. That will be patient, Vai ser paciente, kind, bom, gentle, gentil, tender, paciente, absolutely, perfectly wonderful. absolutamente perfeito e maravilhoso. But only God has this kind of love. Mas somente Deus possui esse tipo de amor. Nobody is born with this love. Ninguém nasce com esse amor. Nobody. Ninguém. That love is only from God. Esse amor é somente em Deus. You can only have it if God first gives it to you. Você somente pode ter ele se Deus primeiramente der para você. If He does not give it to you, Se ele não der para você, you don't have it. você não vai ter. Now, Agora, let's look at Matthew chapter 22. vamos olhar para Mateus capítulo 22. The man asked Jesus, O homem perguntou para Jesus: Jesus, Jesus, what is the first and most important law? qual que é o primeiro e o maior dos mandamentos? What did Jesus E o respond? que Jesus respondeu?
Love the Lord your God Ame o Senhor teu Deus with all your heart, com todo o seu coração, all your mind, com toda a sua mente, all your strength, com toda a sua força. and love your neighbor as yourself. E ame o seu próximo assim como a si mesmo. Correct? Correto? So Jesus said, Então Jesus disse, that's the first and most important thing. esse é o primeiro e a coisa mais importante a ser feita. So what has happened to us? Então o que aconteceu conosco? Because the devil twisted things in our minds. Porque o diabo confundiu coisas nas nossas mentes. Because religion started with the devil and not with God. Porque a religião começou com o diabo e não com Deus. What happened to us? O que aconteceu conosco? The devil said, O diabo disse, you have to love God more. você precisa amar Deus mais. You don't love God enough. Você não ama Deus suficientemente. The Bible says the most important thing is to love A God. Bíblia diz que a coisa mais importante é amar a Deus. You know, the devil always uses the Bible. Você sabe que o diabo sempre usa a Bíblia? Did you know that? Sabia disso? How did the devil speak to Eve in the Garden of Eden? Como que o diabo falou com Eva no Jardim do Éden? He used the word of God. Ele usou a palavra de Deus. Just twisted it a little Ele bit. só confundiu isso ali um pouco. How did the devil tempt Jesus in the wilderness? Como que o diabo tentou Jesus ali no He deserto? used the word of God. Ele usou a palavra de Deus. Just twisted it. Ele só mudou ali. He will do the same thing to you. E ele vai fazer a mesma coisa com você. He's going to say the Bible says. Ele vai dizer, a Bíblia The diz. most important thing, A coisa mais importante to love the Lord your God. é amar o Senhor teu Deus. You don't love him enough. Se você não ama You suficientemente, must love him more. você precisa amar ele mais. But that's not what the Bible Mas says. não é isso que a Bíblia diz. That's not the truth. Não é a verdade. Why is this not the truth? Por que isso não é verdade? When Jesus responded, Quando Jesus respondeu, what did he respond? o que ele respondeu? That's how he responded. É assim que ele respondeu. You shall Você deve agape the Lord your God o Senhor teu Deus with all your heart, com todo o seu coração, all your strength and all your mind. com todo o seu entendimento e toda a sua força. Jesus never used the word phileo. O Jesus ele nunca usou a palavra filéu ali. Phileo is the love that we have. O filho é o amor que nós temos. Jesus did not respond and say, you shall love me with your love. Jesus não respondeu, você deve me amar com seu amor. That's not what he said. Não é isso que ele disse. He specifically used the word agape, Especificamente ele usou esse verbo ágape, which is the love that you don't even have que é o amor que você nem tem, unless you first get it from him. a não ser que você primeiro experimente dele. So this is what Jesus said. Então é isso que Jesus disse. The most important thing A coisa mais importante is for you to love me with all your heart, mind and é que strength, você me ame com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, sua força, with my perfect love, com o meu perfeito amor, which first I have to give que you. primeiramente eu preciso te dar. So if you want to fulfill the first commandment, Então se você quer cumprir o primeiro mandamento, the first thing you have to do is take my love, a primeira coisa que você precisa fazer é receber o meu amor. because you don't have it. Porque você não tem. So Jesus never said the first thing to do is to love me. Então Jesus nunca disse a primeira coisa que você deve fazer é me amar. Jesus said the first thing to do is receive my love and then you can give it back. Jesus, a primeira coisa que ele disse é receba o meu amor para que você possa dar. Because you don't have agape. Porque você não tem esse amor ágape. So you have to take it. Então você precisa tomar dele. 1 John 4:19 says this. 1 João 4:19 diz isso. No, 4:19. We love him because he first loved us. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. So the most important thing is not for you to love God. Então a coisa mais importante não é que você ame a Deus. The most important thing is for God to love you. A coisa mais importante é Deus te amar. For you to become the most selfish person Para que você possa se tornar a pessoa mais egoísta. regarding receiving the love of God. Nesse aspecto de receber o amor de Deus. You know, I don't mean to become selfish, Eu não preciso ser egoísta. but I mean to have this attitude. Mas eu quero ter essa atitude. You know what you need to do? Você sabe o que você precisa fazer? You need to go home tonight Você precisa ir para sua casa hoje. and you need to say, Lord, E você precisa falar, Senhor, I'm so tired eu tô tão cansado of Reinhard being your favorite. do Reinhard ser seu favorito. From now on, I want to be your favorite. De agora em diante eu quero ser o seu favorito.
I want to be your favorite. Eu quero ser seu favorito. I want to know how much you love me. Eu quero saber o quanto o Senhor me I ama. want to experience your love every day. Eu quero experimentar do seu amor todos os dias. I want to experience how I make your heart beat faster. Eu quero experimentar dessa experiência de fazer com que o seu coração acelere. I want to be receiving much more love than Reinhard ever did. Eu quero receber muito mais amor do que o Reinhard já I recebeu. challenge you Eu te desafio a fazer isso. to beat me by letting God love you. Para tentar me derrotar esse aspecto de deixar que Deus te ame. That's my challenge for you. Esse é meu desafio para você. You can't win. Você não pode ganhar. No way. Não. Because I spend hours every day Porque eu gasto horas todos os dias enjoying His love for me. desfrutando do amor dele por mim. That's the secret to my life. Esse é um segredo da minha vida. He loves me. Ele me ama. I'm His favorite. Eu sou o favorito dele. I look at Him, His heart explodes in His chest. Eu olho para ele e o coração dele explode no seu peito. It's true. É verdade. One of the reasons why I wake up and can't go back to sleep. É uma das razões na qual eu acordo e não consigo voltar a dormir. My wife says, stop thinking about Jesus. A minha esposa diz para mim, para de pensar em Jesus. Go back to sleep. Vá dormir. I said, no, I don't want to. E eu falei, não quero. But you've only slept for 1.5 hours. Mas você só dormiu 1h30. I don't care. Eu não tô nem aí. I lay on the bed. Aí eu deito na cama. I stole his heart. Eu roubei o coração dele. You know what a wonderful way to live life? Sabe, é uma maneira maravilhosa de viver a vida. Now the whole world can hate me. Agora o mundo inteiro pode me odiar. Who cares? Quem importa? Who cares? Quem se importa? I've already stolen his heart. Eu já roubei o coração dele. I already made his heart beat faster. Eu já fiz com que o coração dele se acelere por mim. Independent from my works. Independente das minhas obras. Now, before I go a break, let me tell you something. Antes da gente ir pro intervalo, deixa eu te dizer algo. There is one part in the Bible Existe uma parte na Bíblia that gave me a lot of problems. que me deu muitos problemas. Do you guys have the Bible up the screen? No, huh? Vocês conseguem Você colocar a Bíblia? pode colocar no versículo da Bíblia lá? Yes, Isaiah 53 verse 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. This is revolutionary. É revolucionário esse versículo. Isaías 53, 10. Let me show something to you. Deixa eu te mostrar algo. There is one word in this Bible verse Existe uma palavra nesse versículo bíblico that has troubled me. que me deixou tribulado bothered me. e me incomodou. For 2 years, Por 2 anos, I prayed eu orei for God to explain this to me. para que Deus pudesse explicar isso para mim. I love Isaiah 53. Eu amo Isaías 53. Since I was a child, I've loved this verse. Desde quando eu era uma criança, eu amei esse versículo. We know the whole chapter. Nós conhecemos o capítulo todo. It's the prophetic declaration of the crucifixion. É uma declaração profética da crucificação. Isaiah talks about in his stripes we were healed. Isaías fala que nas suas pisaduras nós fomos sarados. He died for our sin. Que ele se tornou o pecado por nós. We know that beautiful chapter. Nós conhecemos esse capítulo lindo. Verse 10 No versículo 10. talks about God and his son Jesus Christ. Está falando de Deus e o seu filho Jesus Cristo. It talks how Jesus had to die. Está falando da maneira na qual Jesus teria que morrer. I understand the whole theology. Eu compreendo toda a teologia disso. I understand I'm a sinner. Eu compreendo que eu sou um pecador. Jesus to die to save Que me. Jesus teve que morrer para me salvar. He's my righteousness. Que ele é a minha justiça. I understand all this. Eu compreendo tudo isso. There is one word here Mas existe uma palavra aqui that troubled me for 2 years. que me incomodou por 2 anos. So I prayed. Então eu orei. God explain this word to me. Deus, explica essa palavra para mim. It's the word agradou. É a palavra agradou. Let me explain to you. Então deixa eu te explicar. God is saying Deus está dizendo it pleased the Lord to bruise him. que ao Senhor agradou moê-lo. Do you know what this means? Você sabe o que isso significa? This is what it means. Isso é o que significa. God said, Deus disse, it pleased me me agradou when they tortured my son. quando eles torturaram meu filho. I know that God said, I loved you, so I let my son die for you. Eu sei que Deus disse, eu te amo e por isso eu deixei que meu filho morresse por mim. I said to the Lord, Mas eu disse ao Senhor, explain the word pleased me to me. explique essa palavra agradou. I don't understand. Eu não compreendo. For 2 years I prayed for revelation. Por 2 anos eu orei por revelação.
What does this mean? O que isso significa? There is Jesus. Existe Jesus ali. He's the beloved Son of the Father. Ele é o filho amado do Pai. Never did anything wrong. Nunca fez nada errado. Always lived in a perfect relationship with his Father. Sempre viveu em um perfeito relacionamento com o Pai. Obeys his Father perfectly. Obedece seu Pai perfeitamente. Comes to earth. Vem à Terra. After 33 years, Depois de 33 anos, the Roman soldiers take him. os soldados romanos o levam. They take his clothes off him. Tiram as roupas dele. With a naked body, e com um corpo nu. They put him over a piece of wood. Eles colocam ele ali num pedaço de madeira. They take a whip. E eles pegam ali um chicote. What did the whip look like? E como que era esse chicote? At the end of the leather pieces, no fim dali daqueles pedaços de couro, there were dried, sharp pieces of bones. Tinha pedaços que eram bem afiados de ossos. But there was something else. Mas também existia uma outra coisa. There were many pieces of metals. Tinha alguns pedaços de metal. They had a hook. Que eles tinham ali um gancho. Like a fishing hook. Como um gancho de pescar. So this big Roman soldier, então esse soldado romano, taking the whip, pegou esse chicote. One. E bateu. And says one. E ele falou, bateu. One. Sorry. And the pieces of metals goes inside the flesh of Jesus. E esses pedaços de metais entraram dentro da carne de Jesus. So the soldier takes the whip. Então o soldado pega de novo esse chicote. And he goes, ele vai. And he rips the whip back. E ele vai e tira ali a carne dele. And as he does, it tears the back of Jesus to many pieces. E à medida que ele vai chicoteando, tira as costas de Jesus começaram a ser tiradas em vários pedaços. Because the metal hooks rip out his flesh. Porque aqueles ganchos de metais tiravam a carne dele. Jesus screams in pain. E Jesus gritava em dor. And he does that 39 times. E ele faz isso 39 vezes. That's terrible. Isso é terrível. And God is in heaven. E Deus lá no céu. And God says, e Deus diz, this pleases me. Isso me agrada. I said, God? E eu disse, Deus, how can this please you? Como que isso pode te agradar? I know it had to happen. Eu sei que isso precisava acontecer. Why did you put this one word in the Bible? Por que o Senhor colocou essa palavra na Bíblia? Explain it to me. Explique ela para mim. 2 years I prayed. 2 anos eu orei. And after 2 years, God gave me the revelation. E depois de 2 anos o Senhor me deu a revelação. When He gave me the revelation, quando Ele me deu essa revelação, I cried and cried and cried. Eu chorava e chorava e chorava. Because I was so overwhelmed. Porque eu estava tão cheio daquilo. I didn't talk to anybody. Eu não conversei sobre isso com ninguém. For the next 2 weeks. E pelas próximas 2 I semanas. did not even speak to my wife about this. Eu nem falei com a minha esposa sobre isso. The revelation overwhelmed my heart. A revelação tomou meu coração. After 2 weeks, e depois de 2 semanas, a woman comes to me. Uma mulher vem até mim. Nobody knew anything about this. Ninguém sabia de nada sobre isso. I didn't speak to Debbie, I didn't speak to anybody. Eu não falei com a Debbie, eu não falei com ninguém. I will tell you the revelation in just a second. Eu vou te falar a revelação em alguns minutos. After 2 weeks, então depois de 2 semanas, a pastor comes to me. Uma pastora chegou até mim. She said to me, Reinhard, e ela disse, Reinhard, I have to talk to you. I have to talk? Eu preciso conversar com você. I said, okay, let's talk. Então vamos conversar, eu falei. She said, 2 weeks ago I had a dream. 2 semanas atrás eu tive um sonho. The dream troubled me so much. E esse sonho me incomodou tanto. Because it was so crazy. Porque era muito louco esse sonho. I wanted to talk to somebody. Eu queria conversar com alguém. But I was afraid because I was thinking people might think I'm crazy. Mas eu estava com medo de conversar isso com alguém porque eu achei que as pessoas achariam que eu sou louca. She said, but to you I can talk. Mas com você eu posso conversar. I said, tell me your e eu dream. disse, vai, me conta o seu sonho. She said, I was on an island. E ela disse para mim, eu estava em uma ilha. This woman is a pastor. Essa mulher é uma pastora. She has more than 1,000 children in her net. Ela tem mais de 1000 crianças na rede dela. She loves children passionately. Ela ama as crianças apaixonadamente. She herself has 2 girls. Ela mesma tem 2 crianças, 2 meninas. She said, in my dream I was on an island. Então nesse sonho ela estava nessa ilha. Ela disse, eu estava nessa ilha. And a big man was on this island. E um grande homem estava nessa ilha comigo. He took a little child. Ele pegou uma criança pequena. He put the child in a meat grinder. Ele colocou essa criança no moedor de carne. And the meat grinder tore
the whole child apart. E esse moedor de carne destruiu toda aquela criança. Blood and guts everywhere. Tinha ali o sangue por toda parte. She said the dream was so horrible. E esse sonho foi tão horrível. Until the whole baby was destroyed. Até que aquele bebê fosse completamente destruído. She said, and the man was smiling. E ela disse, aquele homem estava sorrindo. He was so happy to do this. Ele estava tão feliz em fazer isso. She said, I woke up. E ela falou, eu acordei. I jumped out of bed. Eu pulei da minha cama. I knelt down. Eu ajoelhei ali. And I began to pray. E eu comecei a orar. I said, the devil is destroying our children. E eu comecei We have to pray. Eu comecei a dizer, o diabo está destruindo as nossas crianças, nós precisamos orar. So she began to pray for the children against the attacks of the devil. Então ela começou a orar por aquelas crianças contra os ataques do inimigo. God said, stop E praying. Deus disse, pare de orar. The man who smiled is not the devil. O homem que estava sorrindo não era o diabo. I am that man. Eu sou aquele homem. And the child in the meat grinder is my son. E aquela Jesus. criança naquele moedor de carne é meu filho Jesus. Open your Bible and read Isaiah 53 verse Abra 10. sua Bíblia e abra em Isaías 53:10. She said to me, Reinhard, E ela disse para mim, Reinhard, what do you think about this dream? o que você acha desse sonho? I said, listen, Eu disse, escute. for 2 years I prayed about this same Bible verse. Por 2 anos eu tenho orado por esse versículo bíblico. About this one word, agradou. Sobre aquele verbo ali, agradou. I said, God, explain to me. E eu pedia para Deus, explique isso para mim. I said, 2 weeks ago, God gave me the revelation. E eu disse para ela, 2 semanas atrás o Senhor me trouxe revelação. God said to me, Deus disse para mim, Reinhard, when this happened to my son Jesus, quando isso aconteceu com meu filho Jesus, it was the only way to demonstrate how passionately and deeply I love you. era a única maneira de demonstrar quanto apaixonadamente, quão profundo eu te amo. I was thinking about you when they did this to my Jesus, Eu and I was so pleased. Eu estava pensando em você quando eles fizeram isso com meu Jesus e eu estava muito agradado. Because I was thinking about you. Porque eu estava pensando em você. That's how passionately I love you, É Reinhard. assim que quando te amo, Reinhard. My pleasure was because I was thinking about you. O meu prazer ele foi porque eu estava pensando em você. Do you understand Você consegue compreender isso? how he passionately loves you? Como apaixonadamente ele te ama. Nothing can ever separate you from the love of God that is in Christ Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo When Jesus. his son was brutally beaten, Quando o seu filho foi brutalmente ali açoitado, he said, I'm so pleased ele disse, eu estou muito agradado. because I'm thinking about Clebson. Ele estava pensando sobre o Cleberson. I'm thinking about him. Eu estou pensando sobre ele. I'm thinking about you. Eu estou pensando sobre você. Thinking about you. Pensando em você. I have such pleasure Eu tenho tanto prazer. because I'm not thinking about my son. I'm thinking about you. Porque eu não estou pensando no meu filho, mas estou pensando em você. That's how deeply I love É you. assim o quão profundo eu te amo. If you want to live a life of love, Se você quer viver uma vida em amor, it has to start by experiencing how deeply he loves you. isso precisa começar experimentando o quão profundo ele te ama. That's where it has to start. É aí que tem que começar. You have to believe, Você precisa crer. you have to meditate, Você precisa meditar. and you have to start your day right. E você precisa começar o seu dia da forma correta. Stop starting your day religiously. Para de começar o seu dia de forma religiosa. I have to read my Bible. Eu tenho que ler minha Bíblia. I have to pray. Eu tenho que orar. I have to. Eu tenho. No. Não. Your primary purpose O seu propósito mais is importante to receive his passionate love. é receber o seu amor apaixonante. Then Aí sim, you will trust him, você vai confiar nele. and you will be involved with E him, você vai estar envolvido and you nele. will love the rest of the world. E você vai amar o resto do mundo. That's your primary purpose. Esse é o seu propósito primário. So this is how I've learned to live my life. Então é assim que eu aprendi a ver minha vida. His heart beats fast when I look at him. O coração de Deus ele bate mais rápido quando ele olha para mim. When his son was brutally tortured, Quando seu filho foi brutalmente torturado, he smiled ele sorriu. because he was thinking about Reinhard. Porque ele estava pensando em mim. He said, I have to show you how much I love you, Reinhard. E ele virou para mim e disse, eu tenho que te mostrar o quanto eu te amo, Reinhard. Since this is the only way to show you, Sendo que essa é a única maneira de te mostrar, I have pleasure. eu tive prazer. That's how I love you. Isso é quanto eu te amo. Okay, 5:30.
6:30. We're going to take a break. Nós vamos pegar um intervalo agora. Até quando? Você quer falar alguma coisa? Amém, pessoal? Vamos colocar de pé? Vamos cantar uma canção antes de nós fazermos um intervalo? Podemos? Amém? Coloca para nós lá 1 João 4:18. Amém? Quem não é mais escravo do medo? Amém? O amor de Deus, né? Quando nós somos tomados por esse amor, todo medo é lançado fora e nós podemos nos relacionar com o Senhor livremente. Amém? Sucesso total. 1 João 4:18. Amém? Vai meditando aí no amor de Deus, né? Coloca a mão no seu coração. O Senhor quer marcar você, né? Aprenda a receber hoje esse amor, né? Amém? Vamos declarar esse versículo. 1, 2, 3. Amém? Em outras versões, o medo no lugar do temor. Amém? Lança fora hoje todo medo, que você é filho amado do Pai. Amém? Vamos soltar essa canção para nós aí. Amém? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Amém? Receba pela fé esse amor incondicional. Tu me